E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui então continuar nossa abordagem ao sistema muscular. A partir de agora vamos falar especificamente sobre um tipo apenas de modalidade de músculos, né, de variedade de músculos, que são os músculos estriados esqueléticos. Bom, aqui para você ver. Bem, vamos começar então pelos componentes dos músculos estriados esqueléticos, tá? Os músculos extraesqueléticos, eles são órgãos separados, né? Existem vários músculos no nosso corpo humano, tá? E esses órgãos, eles têm três partes principais, vamos falar assim, tá? As três partes principais vai ser uma região central, que é uma porção média. Essa é a porção carnosa do músculo, né? Carne aquela parte vermelha do músculo, tá? E tem as extremidades, tá? Essas extremidades são aquelas parte branca do músculo onde ele vai se fixar no esqueleto. Então você vai ter uma região média, uma porção carnosa chamada, né? Aquela parte vermelha e as extremidades onde ele vai se fixar no esqueleto. Essas extremidades são aquelas partes brancas lá. Nós chamamos essa parte média, né, a parte vermelha lá, de ventre muscular. E o ventre muscular é essa parte contrátil, ou seja, é o ventre muscular que ele vai se encurtar e se alongar, e o músculo como um todo se encurta e se alonga também, tá bom? E nós temos aqui as extremidades, essas extremidades que são aquela parte que vai se fixar no esqueleto, nós chamamos de tendão, tá? Então os tendões, vai ter um tendão onde o músculo se inicia, chamado de origem, e vai ter o tendão onde o músculo se finaliza, tá? Que é chamado de inserção. Os tendões, eles podem ter duas variações. Quando esse tendão ele é cilindroide, ele é chamado de tendão. Quando ele é como se fosse um fio, tá? Quando esse tendão ele é meio chato, é meio laminar, ele vai ser chamado de aponeurose. Então, tem as diferenças aí, tá? Vamos dar para você aqui um exemplo no músculo mesmo. Eu gosto de mostrar nesse atlas aqui porque ele é sensacional para nós vermos. Vamos escolher um músculo aqui. Esse bíceps braquial. Aqui, ó. Vamos pausar aqui. Esse aqui é o músculo, tá vendo aí? Ó. Esse aqui é um músculo bíceps braquial, a cabeça curta, tá? Você percebe que aqui ele tem essa região aqui dele, ó, que é vermelha. Gente, eu tô clicando aqui. Um momentinho aqui, tá? Rapidão, pera aí. Ok, pessoal, consegui isolar o músculo aqui. Olha só. Então, esse aqui é o músculo bíceps braquial, né? A cabeça curta dele. Todo esse que tá aqui de azul é o músculo, tá vendo aí? Tudo isso que tá de azul é o músculo. Aí, esse músculo, ele vai ter... Ó. Essa parte aqui dele é a chamada de parte carnosa, né? Que é o ventre muscular, tá bom? Tudo isso aqui é o ventre muscular. Daqui, aqui em cima no caso, pra cá, ó, isso aqui é tendão, tá? Olha aí. Aqui em cima aí. É tendão. Aqui, mesma coisa. Daqui para baixo, ó, tudo isso aqui também é tendão. Beleza? Então, essas são as partes do músculo aí. Tem o ventre muscular, tá? Ventre muscular é nesse ventre muscular que vai ter aquelas proteínas musculares lá, a quitina, a miosina. Todas as proteínas vão estar nessa região aí. E se eu vou deixar aproximar aqui para você ver, ó. Esse que está de branco aqui é o tendão. O tendão ele não é formado
por tecido muscular. O tendão é formado por tecido conjuntivo, tá? Mais especificamente, tecido conjuntivo denso modelado, tá? Tecido conjuntivo denso modelado. E porque é um tecido conjuntivo que ele é bem assim, as suas fibras, né, elas são bem alinhadas, tá? Longitudinalmente, e ele é bem resistente também. Você verifica que esse aqui, ele é um tendão que ele é laminar. Se você for, quer dizer, ele é cilíndrico, tá vendo aí? Ele é cilíndrico. É cilíndrico, tá bom? Não é tendão, não é aponeurose. Se for cilíndrico assim, é tendão, não é aponeurose. E aqui tem uma região aqui de transição, tá? Olha só. Tá vendo aqui essa região aqui de transição? Essa região de transição entre para cá para cima, que é o tendão, e para cá para baixo, que é o ventre muscular, isso aqui é chamado de junção miotendínea, tá? Junção miotendínea. Aí então o músculo vai ter, todo músculo vai ter o ventre muscular, vai ter esse tendão aqui que é chamado de origem, né? Ou também ponto fixo. E vai ter aqui embaixo aqui, ó, nessa outra parte branca aqui, a sua chamada de inserção ou ponto móvel, tá? Por que isso aqui é chamado de ponto fixo e isso aqui é o ponto móvel? O ponto fixo é aquela parte do músculo onde a articulação não irá se mover. Então, é ponto fixo. E esse aqui é o ponto móvel, que é aquela parte do músculo onde a articulação irá se mover. Por isso que é ponto móvel. Então, no movimento, por exemplo, de flexão do cotovelo, que é esse aqui, olha só. Se você perceber, esse tendão aqui, essa articulação aqui do ombro, ela está, não está se movendo. Então, por isso que o músculo bíceps braquial aqui, é o ponto fixo. Já se você ver, essa articulação aqui, tornozelo, ela está se movimentando, olha só. Então, por isso que esse tendão aqui, ele é o ponto móvel, tá? Então, aqui o ponto fixo, ponto móvel. Ou origem, que é onde o músculo inicia, normalmente, tá bom? A origem está mais próximo da raiz do membro. Onde que é a raiz do membro superior? Aqui no ombro, né? Como a raiz do membro superior, é no ombro, então esse aqui é a origem. E a inserção é a parte mais distal. Essa parte mais distal aqui, mais longe da origem do membro, tal, que é distal no caso, vai ser aqui a inserção. Tá? Tem livros também que, para embolar mais a cabeça do calouro, né, ou do ingressante na universidade, ele fala de as duas coisas de inserção. Só que aqui seria a inserção proximal e esse tendão aqui, esse outro tendão aqui seria a inserção distal, tá? Professor, qual que é o termo que o senhor gosta de usar? Eu gosto de usar o termo mais anatômico, que é a origem e a inserção. Ou então, poderia ser um termo um pouco mais biomecânico, que vai ser o ponto fixo e aqui o ponto móvel, tá bom? Mas só para vocês terem conhecimento aí que existem diferentes maneiras de você falar para origem, que pode ser também ponto fixo ou inserção proximal, e ali da inserção, que pode ser também de ponto móvel ou inserção distal, tá? Aí tem aqui o ventre muscular, tem aqui a junção miotendínea. Esse tipo de tendão aqui, ele é tendão mesmo, mas pode ter tendão laminar. Quando for tendão laminar, vai ser aponeurose, tá? Um bom exemplo para você de aponeurose vai ser do músculo chamado de latíssimo do dorso. O músculo latíssimo do dorso, ele é um músculo que apresenta esse tendão laminar aí. E se você for ver, é até explicável, olha só. Olha como esse músculo é. Ele é um músculo que ele é chato, ele é um músculo que ele é largo. Já pensou se esse músculo vem e se insere com um tendão assim, ó, né? Ele vem e vai se inserir em algum lugar com um tendão fininho assim. Ele fica meio desproporcional, né? Fica igual um leque, né? Aqui tem um cabo do leque.
E aqui tem, ó, a coisinha do leg aqui também para pegar o músculo e se abanar e tal. Mas para ficar de acordo com a morfologia do músculo, né? A fixação dele no esqueleto, né? Essa parte do tecido conjuntivo do músculo, desse músculo aqui, ela não é chamada de tendão em si, ela é chamada de aponeurose, tá? Você vai ter algumas aponeuroses no corpo humano. Tem essa aqui, a aponeurose, que é a aponeurose toracolombar. Tem essa aponeurose aqui, onde vai se inserir os músculos abdominais, a aponeurose abdominal aqui. Aqui na cabeça tem essa chamada de galea aponeurótica. Essa galea aponeurótica é a aponeurose do músculo occipito frontal, ou também chamado músculo epicrânico. Pode ser aponeurose epicrânica também, tá? Essa aponeurose epicrânica é a parte de inserção, né, do músculo chamado de epicrânico ou músculo occipito, né, ou occipito frontal. Vai daqui do occipital até o frontal, tá bom? Olha, isso aqui é tendão, tá? Uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês aqui é que muitas pessoas confundem tendão com nervo, tá? Tendão não é nervo. Por exemplo, às vezes do boi a pessoa pode cortar essa parte aqui, ó, que é onde o músculo se fixa no esqueleto do boi, tá? Pode ser, sei lá, dessa parte aqui, né? A aponeurose toracolombar do boi, ou então essa aponeurose aqui abdominal do boi. Mas isso não é nervo. Tanto é que ela é... Gente, meu pai amado. Ela é grossa assim, entendeu? Aí você põe na boca assim, mastiga, é duro. Esse é o tecido conjuntivo denso modelado. Ele é bem resistente, tá? Então, aquilo que algumas pessoas falam, isso aqui só veio com nervo. Não é nervo, é tecido conjuntivo. Pode ser a aponeurose, pode ser o tendão, não é nervo. O que é nervo? O nervo é uma estrutura do sistema nervoso que ele tem formato cilíndrico também. Ele é cilindroide, olha só. Tá vendo como são os nervos? Olha aí. Os nervos são assim, ó. Tá? Quando é no boi, no cadáver, ele é meio esbranquiçado assim, tá? Aqui, didaticamente, ele é amarelo. Mas é como se fosse um fio, tá vendo aí, ó? Esse aí é um nervo, tá? Ele é duro também, mas não é aquele que você pensa lá, não, tá? Então, saibam diferenciar o tecido conjuntivo do nervo, tá? Não falem mais nervo. Fala que você está roendo tendão, tá? Pode ser. Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui outros componentes anatômicos também que estão envolvidos na anatomia do músculo esteroidosquelético. Uma delas vão ser essas bainhas tendíneas. Você verificar aqui, essas bainhas tendíneas, elas têm a função de conter um tendão, permitindo deslizamento fácil entre eles. Porque os tendões, como eles ficam assim bem juntinhos, você percebe aqui, esses aqui são os tendões da loja flexora do antebraço, né? Que vão movimentar, fazer a flexão do punho e da mão. Olha só, aqui tendão, aqui tendão, aqui tendão. Tem muitos tendões que eles ficam assim, um do outro assim, ó. Vocês sabem que tudo que fica um lado do outro assim, quando começa a fazer atrito, né? Uma hora esse atrito pode causar irritação, essa irritação pode causar uma inflamação. Então, para evitar esse atrito constante, é como se cada tendão fosse envolvido por uma membrana. Essa membrana ajuda a proteger esse tendão aí. Tá? Isso aí é a bainha tendínea, tá? Ou também chamado de bainha tendinosa sinovial. Vai depender do autor que você pegar, mas é a mesma coisa. Você entende o princípio, tá? Que é para conter o tendão, permitindo um deslizamento mais fácil sobre outras estruturas que estarão adjacentes a ele. Outro que tem aqui é chamado de bolsa sinovial. A bolsa sinovial, ou as bolsas sinoviais, elas são pequenas bolsas formadas por uma membrana, né? Essa membrana aqui tem a mesma característica da membrana sinovial das articulações. E dentro dessa bolsa sinovial vai ter o líquido sinovial, que faz com que
tem como se fossem pequenos travesseiros aqui. Muitos locais do nosso corpo humano não vai ter só tecido conjuntivo, gordura, outro tipo de tecido. Vai ter essa bolsa aqui, que é normalmente onde vai ter um maior contato entre o músculo e o osso. Como o osso é duro e o músculo é tecido mole, então ficaria sempre tendo atrito. Esse atrito, como eu falei, pode causar irritação. Essa irritação pode causar uma inflamação. Então, para que isso não aconteça, algumas partes do nosso corpo humano vão ter essa bolsa aqui para evitar. Não só de músculo, não só dos ossos com os músculos. Pode ser os ossos com um tendão, osso com ligamento, osso com a pele, depende, tá? Mas a bolsa, ela serve para isso, tá? Para evitar com que os tecidos moles, né? A pele, os tendões, os músculos, etc., tenham contato direto com os ossos em locais de proeminência óssea que pudessem causar irritação nesse local e inflamação. Tá bom? E o que acontece? Às vezes, o músculo não inflama, mas a bolsa que paga o pato, no caso, né? Ela que vai ficar entrando em contato com o osso, ela inflama. E aí, quando essa bolsa inflama, você vai ter uma situação de saúde patológica chamada de tendinite. A tendinite é a inflamação dessas bolsas sinoviais. Quando você inflama essa bainha aqui também, é a mesma coisa, né? A bainha está para proteger o tendão, mas às vezes tanto elas tem atrito entre elas que você pode ter inflamação dessa bainha que envolve o tendão. Se eu não me engano, o termo é tenocivite ou tenosinovite, é um dos dois aí, mas significa que vai ter inflamação dessa bainha que envolve o tendão, tá? Que também dói pra caramba e precisa de um anti-inflamatório e outras coisas aí, tá? Então, se você tiver com isso, consulte seu ortopedista. Beleza, então? Então, aprender então que o músculo, o músculo é um órgão composto por uma parte carnosa, que é onde vai ter as proteínas musculares, e outra parte tecido conjuntivo, que ajudam a fixá-lo nos ossos, e também outras estruturas que ajudam a protegê-lo também, tá? Vamos agora, tudo isso aqui era anatomia macroscópica do músculo. Vamos agora falar um pouco da anatomia microscópica do músculo, tá? Aqui nós temos aqui umas imagens sobre anatomia do músculo esquelético, tá? Vou falar isso aqui de maneira geral, tá? Para nós não entrarmos muito no assunto de histologia humana. Mas vai ser o seguinte. Vocês imaginam que... deixa eu dar um retorno aqui. Eu pego um músculo como esse, aí eu faço um corte transversal nesse músculo aqui, tá? Esse músculo aqui, faço um corte transversal. Quando eu faço corte transversal nesse músculo, eu vou ter essa visão aqui. A mesma coisa aqui também, ó. Aqui está um músculo, certo? O ventre muscular. Eu faço um corte transversal e eu vou ter essa visão aqui, tá? Então, aqui está o músculo como um todo. O músculo como um todo, ele é composto por várias subdivisões. Essas subdivisões aqui são chamadas de fascículos, tá? Então, existem vários fascículos que formam um músculo esquelético. Aí, o fascículo, aqui está ele aqui, tá vendo? O fascículo, por sua vez, ele vai ser composto por várias fibras musculares, tá? Então, aqui de novo, isso aqui é um músculo, tá? Tudo isso aqui é um músculo, que é composto por vários fascículos. Aí eu peguei apenas um fascículo, botei para cá e ampliei. Eu tenho aqui um fascículo. Um fascículo ele vai ser composto por várias fibras musculares, tá? Cada um gomo desse aqui, ó, falar gomo que vocês entenderem, né? Cada um gominho desse aqui, cada um componente desse aqui é uma fibra muscular, tá? Então, o fascículo ele é composto por fibras musculares, tá? Daí, aqui vai ter uma fibra muscular. Eu peguei uma fibra aqui, uma fibra aleatória e tal,
separei para cá. Nessa aqui eu vou ter uma fibra muscular. Você observa que uma fibra muscular, ela vai ser composta por unidades menores ainda. Essas unidades menores é chamada de miofibrila, tá? E a miofibrila é que vai formar a fibra muscular. Essa miofibrila, ela é composta por muitos sarcômeros em série, tá bom? Então você tem a miofibrila composta por sarcômeros em série. Várias miofibrilas se juntam para formar uma fibra muscular. Fibra muscular é sinônimo de célula muscular, né? As fibras musculares se aglomeram para formar um fascículo e os fascículos se juntam para formar o músculo, tá bom? Essa é a organização do músculo estriado esquelético. E aí, o interessante é que cada organização dessas vai ser protegida por membranas, por camadas conjuntivas que o envolvem. Aqui, por exemplo, cada fibra muscular individual, ela vai ficar envolta por uma membrana conjuntiva chamada de endomísio. Endo é que está por dentro, tá? Então, uma fibra muscular vai ficar envolvida pelo endomísio, ok? Aí, cada fibra muscular vai se juntar para formar um feixe, tá? Feixe no latim é fascículo, né? Forma um feixe de fibra muscular. Esse feixe, ele vai ser envolvido por uma membrana conjuntiva chamada de perimísio, tá? Então, o perimísio nada mais é do que a membrana que envolve o fascículo, tá? Depois disso, né? Esses fascículos aqui, eles vão se juntar para formar o músculo em si. Olha só, aqui está o músculo em si. O músculo está com vários fascículos, cada fascículo com várias fibras musculares. O músculo, ele vai ser envolvido pelo epimísio, tá? Então, de novo. Cada fibra muscular vai ficar envolvida pelo endomísio, tá? As fibras se juntam para formar um fascículo. Cada fascículo fica envolvido pelo perimísio. Os fascículos se juntam para formar um músculo e o músculo fica envolvido, todo ele, pelo epimísio, tá bom? Aí você percebe que, entre aqui esses fascículos vão ter estruturas vasculares e nervosas. Aqui nós temos aqui os vasos sanguíneos, tá? Dá para você ver aqui, deixa eu ver se você consegue verificar. Vou aumentar o zoom aqui. Olha só. Aqui tem vasos sanguíneos, tá vendo? Olha só. O que está em vermelho é a representação de uma artéria e o que está em azul é a representação de uma veia. A artéria que vai levar nutrientes para o músculo e a veia que vai retirar os restos, né, o que sobrou da produção de energia, tá? Os restos metabólicos. E vai ter também nervos também. Aqui não aparece, mas era para ter aqui nervos também por aqui por dentro do músculo. Você percebe que os nervos, né, ou principalmente aqui os vasos sanguíneos, eles tendem a ficar um pouco mais profundos aqui ao músculo. Professor, por que o vaso fica mais profundo? Para ele ficar protegido. Se ele ficasse aqui na superfície, qualquer corte poderia lesioná-los. Então, para sua proteção, eles tendem a ficar mais profundos, tá? A maioria do sangue ele é irrigado e drenado pelas veias, artérias e veias profundas, respectivamente, tá bom? Uma pequena porcentagem é drenado pelas artérias, é irrigado pelas artérias e pelas veias superficiais. E aqui vai ter também nervos, porque são os nervos que vão enviar informação para o músculo esquelético se contrair, tá? Exemplo muito bom aqui. Se verificar aí, né? Aí, como tem várias organizações de tecido conjuntivo, né? Tem aqui uma membrana que envolve a fibra muscular, que é o endomísio.
uma membrana que envolve o fascículo, que é o perimísio, e uma que envolve o músculo, que é o endomísio, todas essas membranas vão se juntar aqui no tendão. Então, o tendão ele poderia ser a continuação dessas bainhas que envolve o músculo ou as suas divisões. Por isso que o músculo ele é firmemente fixado pelo tendão na peça esquelética, tá bom? Por fim, mais superficialmente, o músculo vai ter a fáscia. Você já deve ter visto a fáscia, né? Algumas pessoas tiram a fáscia quando vão fazer. Exemplo, vai fazer um peito de frango, você percebeu que tem aquela pelezinha que envolve ele assim? Ou você compra uma carne no açougue lá, uma peça assim bonita de carne. Uma alcatra, né? Fazer aquele churrasco lá, show de bola. Meu Deus, eu tenho até vontade de comer churrasco. Aquele churrasco bacana lá assim. Aí vem com a Jesus Cristo, no momento. Vem com uma pelezinha assim branca, vou falar pra vocês. Uma camadinha branca. Essa camada branca que vem no músculo é a fáscia, tá bom? Aí algumas pessoas, por ficar mais gostoso, né? Retiram, né, esse excesso da parte branca da superfície e fica só a carne em si, que seria, né, o ventre muscular em si. Para que serve a fáscia? A fáscia ela serve para proteger o músculo, então ela envolve cada músculo esquelético assim para sua proteção, tá? Ela otimiza a contração muscular, porque como o músculo fica envolvido, ele se contrai mais facilmente, a contração dele fica otimizada, e a outra é para propiciar um deslizamento entre os músculos. Porque se você for ver, os músculos no corpo humano, eles vão ficar todos juntinhos, né? Olha só. Vão ficar todos assim, olha aqui, ó. Aqui tem músculo, aqui tem músculo, aqui tem músculo. Tem músculo, eles ficam um ao lado do outro, entendeu? Então, como eles ficam muito juntinhos assim, cada músculo tem a sua própria fáscia, que é para fazer, ó, que eles possam deslizar um sobre o outro aí, tá? Então, protege o músculo, otimiza a contração muscular e facilita o deslizamento entre os músculos. Isso aí é um pouco da função das fáscias. Na fisioterapia existem algumas técnicas chamadas de mobilização miofacial, que é para fazer essa mobilidade da face ficar melhor, os músculos se movimentarem melhor e assim dizem, né, que pode ajudar a reduzir dor e tudo mais, tá? Então, como eu já comentei para vocês aqui, né, os músculos eles vão ter também ao seu redor estruturas neurovasculares. Então aqui vai ter os vasos sanguíneos, tá bom? Fica sempre ao redor aqui do perimísio, tá? Pode ser uma artéria e uma veia. Normalmente elas ficam best-friends, né? Uma do lado da outra. E aqui vai ter um nervo, tá? Esse nervo ele pode ser somático ou pode ser sensitivo, motor sensitivo. Se for um nervo motor, ele é informação para o músculo se contrair. Se for sensitivo, leva informação do músculo para o sistema nervoso, para saber como que o músculo, como está a sua condição em relação ao ambiente, tá? E nós temos aqui a unidade neuromuscular. O que seria isso? Esse nervo que você está vendo aqui, ele é composto por vários fiozinhos chamados de neurônios. Um nervo é como se fosse um cabo também, e esse cabo é cheio de vários fiozinhos que são os neurônios. Os neurônios, eles vão chegar lá no músculo. Então, isso aqui é uma fibra muscular, tá vendo aqui? Essa aqui são as miofibrilas, certo? Essa aqui é uma fibra muscular. Essa fibra muscular, ela vai receber a informação do neurônio. Esse aqui é o neurônio, esse aqui é o axônio do neurônio, essa aqui é a terminação nervosa do neurônio, tá? Essa terminação nervosa, ela vai se fixar na membrana aqui do músculo e vai formar essa junção neuromuscular, tá? Isso aqui é a junção neuromuscular, nada mais é do que a junção entre o componente nervoso e o componente muscular. Ou seja, entre a terminação nervosa do axônio e a membrana do músculo. Junção neuromuscular. Tá? Só que, entretanto, o neurônio ele pode controlar outras fibras. O neurônio, um neurônio não controla somente uma fibra, não. Tá? Senão seria um desperdício. Pensou?
vi o neurônio lá do caramba para controlar só uma fibra. Então, o desperdício. O neurônio, ele controla outras fibras, tá? E o número de fibras que esse neurônio vai controlar vai depender do tamanho do músculo. Quanto menor o músculo e quanto maior a necessidade de acuidade de movimento, de delicadeza no movimento, menos fibras musculares esse neurônio vai inervar. Então, se for, por exemplo, aqui os músculos da mão, que são músculos que são bem bem pequenos e bem delicados, olha só, olha o músculo da mão como são, tá vendo aí, ó? Bem pequenos, são músculos delicados, são músculos que precisam de acuidade, né? De coordenação motora. Então, a quantidade de fibras que cada neurônio controla é pequena. Vamos dar aqui um exemplo hipotético. 10 fibras musculares, né? Cada terminal de neurônio, cada neurônio inerva 10 fibras musculares. Se fosse um músculo que ele é grande, que precisa de assim, uma potência, sabe? Uma força, como o músculo quadríceps femoral, né? Olha só. Esse aqui é o músculo quadríceps femoral. Esses daqui, ó. Tá? Ele é um músculo que ele é grandão. Então, né? Como ele é um músculo que ele é grande, ele não precisa de tanta delicadeza não, né? De tanta coordenação motora. O negócio dele é, ó, pancada, né? Porrada. É empurrar o joelho para poder você andar, chutar e tudo mais. Então, como não necessita de uma delicadeza, então pode ser que um axônio possa comandar, sei lá, 100 fibras, 200 fibras, tá? Não precisa tanto isso aí. Nós chamamos nós chamamos o terminal, o componente nervoso e a quantidade de componentes musculares esqueléticos que ele inerva de unidade motora, tá bom? Então, o componente nervoso, no caso aqui o neurônio, e o número de componentes de músculos que ele inerva, ou seja, cada fibra muscular, unidade motora. Então, em músculos como os da mão, que são músculos que precisam de delicadeza, de muita coordenação motora, a unidade motora pode ser de umas 10 fibras musculares. Um exemplo que eu dei agora há pouco. Já do músculo quadríceps, que ele é um músculo que precisa de força, de potência, a unidade motora pode ter umas 100 fibras musculares ou 200 fibras musculares, hipoteticamente, tá? Só para você entender a diferença aí. Beleza, pessoal? Tá? Vamos continuar aqui então. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos continuar aí. Só um momentinho aqui rapidão, gente, tá? Pera aí. Vamos falar aqui de mecânica muscular, tá? O músculo, ele se contrai, né? Falamos disso, né? Ele é um músculo, ele é um tecido especializado em movimento, né? Em se contrair. Quando esse músculo se contrai, ele propicia o movimento das articulações e, consequentemente, da peça esquelética da qual faz parte o segmento, né? Nós chamamos isso de alavanca, tá? Esse movimento que o músculo, quando se contrai, ele faz a articulação fazer, são as alavancas. No nosso corpo humano, nós temos 3 tipos básicos de alavanca, tá? Nós vamos classificar as alavancas de acordo com três fatores. Que um vai ser a potência, outro vai ser o peso e outro vai ser a fixação, tá? A potência ou a força, a resistência que esse músculo tem que fazer, qual a resistência a qual ele vai combater, no caso, e o apoio, né, dado para que possa acontecer esse movimento, vão dar os diferentes tipos de alavanca do nosso corpo humano. Essas alavancas podem ser, então, interfixas, tá? Podem ser interresistentes e podem ser interpotentes.
Numa alavanca interfixa, o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e onde se encontra o peso a ser removido. Então, vou dar um exemplo aqui. Olha só, aqui tem diríamos que isso aqui fosse um sistema, uma peça esquelética, né? Aqui está a força, onde vai estar contraindo, né? Aqui vai estar a força a qual eu vou ter que empurrar para me movimentar. Aqui é a força que eu estou fazendo. Isso aqui é contra é o peso, no caso, né? E aqui está o apoio. Essa aqui é chamada de interfixa, olha só. Porque o ponto fixo fica no meio. Como o ponto fixo, o ponto de apoio fica no meio, eu vou ter entre a força e entre a resistência, né? Entre a força e entre a resistência está o ponto fixo de uma alavanca interfixa. Aqui, ó. F de ponto fixo, tá vendo aqui? Ou F de apoio. P de potência ou de força que está sendo feito, né, para movimentar. E R de resistência. Então, essa articulação aqui, né, ela é um exemplo, né, de onde vai ter a alavanca interfixa. E esse músculo trapézio aqui, o músculo trapézio seria o que vai movimentar essa alavanca interfixa, tá bom? Temos aqui as alavancas interresistentes, mesma coisa. Aí tem esse tal bem aqui para mostrar. O que está no meio é a resistência, no caso, né? Aqui em uma ponta vai ficar o ponto de apoio ou ponto fixo e na outra ponta vai ficar a força potente ou a força que vai propiciar movimento. Então temos uma alavanca interresistente. Aqui exemplo, quebra-nozes, abridor de garrafas, carrinho de mão, né? Igual tem carrinho de mão, né? Aqui é a rodinha do carrinho de mão. Aqui é a estrutura de carrinho de mão, né? Aqui é onde o cara vai pegar. E aqui no meio é onde vai o material que vai ser empurrado pelo carrinho de mão. No nosso corpo humano, nós podemos dar exemplo dessa articulação aqui, a articulação talocrural. Articulação do tornozelo, tá bom? Faz movimento de dorsiflexão e plantiflexão. Aqui está a resistência, tá bom? A resistência que eu vou ter que fazer a força contra ela. Aqui está o ponto de apoio, né, na ponta do pé, o ponto de apoio, ou então o ponto fixo. E esse aqui é o músculo que vai fazer força contra essa resistência aqui. Nesse caso aqui vai ser o músculo tríceps-femoral, composto pelo músculo gastrocnêmio e pelo músculo sólido. O músculo gastrocnêmio tem medial lateral, então 2 e o solo 3. Então tem tríceps, tá? 3 cabeças. E por último aqui temos uma alavanca interpotente. Se você verificar, aqui tem a tábua, né? De um lado tem a resistência, que é o R. De outro tem o ponto fixo, o ponto de apoio, que é o F. E aqui no meio eu tenho a força potente, que é o P. Tá? Então, quando a força potente está em o meio, tem uma alavanca interpotente. Exemplo aqui, a pinça, olha só, a pinça, né? Cortador de unhas. E estará no caso, esse exemplo aqui, tá? Esse aqui é o exemplo da articulação do cotovelo, tá? Essa articulação do cotovelo vai ter aqui bem mesmo aqui, né, perto do olecrano, eu vou ter o ponto fixo dessa articulação aí. O ponto fixo aqui. Aqui eu tenho a força potente, esse aqui vai ser o músculo braquial, né? Esse músculo braquial vai se contrair para fazer movimentar essa articulação. E aqui eu tenho a resistência aqui, ó. Que seria a extremidade se você estiver segurando aqui um livro, uma bola, um halter, tá vendo aí? Tá? Então, aqui temos um exemplo de uma articulação interpotente. O que eu digo para vocês? Peguem as articulações do corpo humano, né? E vão vendo assim, vendo que tipo de articulação que é. A articulação aqui, ela é o quê? Ela é interfixa, ela é interpotente, ela é interresistente. Você preste atenção onde que está a força que está movimentando a articulação,
onde que está a força a qual o músculo tem que fazer para movimentar a articulação e onde está o apoio, tá? Gente, vamos finalizar então aqui para não ficar muito longa essa aula, tá? E na próxima vamos finalizar o assunto sistema muscular para não ficar também muitas aulas para vocês não ficarem cansados a beleza de vocês, tá? Obrigado aí para quem tem esse vídeo, né? Se for meu aluno não entendeu, pode entrar em contato comigo. Se você não é meu aluno, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e até a próxima. Muito obrigado.